gente. Deixa eu ver aqui. Próximo. Então, para a coleta de fezes, certo? Bom, a coleta de fezes é mais simples, tá? Porque tem mais ou menos o meu padrão, né? Não tem essa preocupação toda de ser uma coleta estéril, como tem muitas vezes na coleta da urina, tá? Então, consiste na coleta de fezes para detectar, identificar e analisar bactérias patogênicas e parasitas. Geralmente mais os parasitas, mas às vezes a pessoa está com alguma infecção intestinal, então precisa identificar bactérias também e algumas vezes sangue oculto. Tem um teste que é feito, né? Tem uma questão de a gente observar, e também tem um teste que é feito para sangue na urina, que é o seguinte: às vezes o paciente ele está com enterorragia. Enterorragia é quando tem um sangramento no sistema digestivo baixo, ou seja, do intestino para baixo. Como é que esse sangue se apresenta? Ele apresenta em vermelho vivo, tá? Então você vê rajada, você realmente observa a rajada de sangue. Se tiver dúvida que é sangue, a gente joga um pouco de água oxigenada. Se borbulhar, é porque realmente é sangue. Um outro tipo de sangue também, quando o paciente tem algum tipo de hemorragia do estômago para cima, tá? Então, a hemorragia digestiva alta, que quando é enterorragia, é hemorragia digestiva baixa, do intestino para baixo. Mas às vezes o paciente ele pode apresentar algum tipo de hemorragia digestiva alta, do estômago para cima. Então, como o sangue vai passar por todo o processo digestivo, o que acontece? Esse sangue vai escurecer. Então, ele vai apresentar as fezes escuras. Também, se tiver dúvida se é sangue ou não, a gente joga água oxigenada. Se borbulhar, é porque tem sangue. E tem o outro tipo de exame que a gente fica na dúvida, né? Não reage direito com a oxigenada, ou o médico quer saber, porque aparentemente não tem sangue, mas às vezes precisa realizar um exame de fezes para detectar sangue oculto, tá? Então, aí tem essa coleta de sangue de fezes também para isso. Então, a coleta de fezes tem recomendações especiais segundo a finalidade dos exames que a destina, né? As principais finalidades são o estudo das funções digestivas, a dosagem da gordura fecal, as pesquisas de sangue oculto, que eu falei para vocês, a pesquisa de ovos de parasita e coprocultura, que é a pesquisa se tem bactéria nas fezes, tá? Então, material. Luva de procedimento, sempre luva de procedimento para colher fezes, nunca precisa de luva estéreo, tá? Urina que às vezes precisa. A comadre, né? A paradeira, biombos, para garantir aí a privacidade do paciente. Papel toalha, papel higiênico, espátula para poder realizar a coleta, certo? Que a gente vai pegar as fezes com a espátula. O frasco coletor, material para higiene íntima, porque após a coleta a gente vai precisar fazer higiene íntima. Não tem esse protocolo antes de realizar a coleta de fezes, precisa realizar uma higiene, não. A gente precisa realizar a higiene após a coleta, que o paciente defecou, então a gente precisa realizar a higiene após a coleta do material, né? Que para o paciente não ficar sujo de fezes. Então, explicar o procedimento ao paciente, ao acompanhante, higienizar as mãos, fazer a identificação do frasco, tudo direitinho, com nome, leito, prontuário, tudo, né? Orientar o paciente, não urinar nas fezes que serão coletadas, solicitar ao paciente que evacue na comadre, tá? Para que possa ser realizada a coleta. E se ele defecar
no vaso sanitário, a gente não vai ter como coletar. Após a evacuação, orientar para o paciente o banho de aspersão, né? No caso, o paciente acamado, proceder à higiene íntima, calçar a luva de procedimento, colher uma pequena quantidade da porção média das fezes com auxílio da espátula e colocar no frasco coletor. Então, porção média, é porque não é nem na ponta, nem no fundo, a porção média, certo? Desprezar o restante no vaso sanitário, identificar o frasco, higienizar as mãos e registrar no prontuário, tá? Como os demais procedimentos. Orientações importantes. As coletas de fezes para a cultura deverá ser realizada sempre em frasco estéril, tá? Quando é para a cultura. Também tem um frasco estéril para isso. Porque vai precisar detectar bactérias das fezes, então não pode ter outro tipo de contaminação. Evitar o contato das fezes com a urina ou água do vaso sanitário. Quando as fezes coletadas forem destinadas à pesquisa de sangue oculto, observar a dieta prévia, sem cor, por 3 dias antes da coleta. Então, precisa não ter, geralmente tem paciente que está com hemorragia digestiva alta ou baixa, ele geralmente isso aí já vem na dieta dele, não comer nada vermelho para não confundir com sangue. Coletor para 3 amostras de fezes com conservante pode ser entregue no prazo de 7 dias. Porque a gente tem 2 tipos de frasco para fezes. Tem aquele que é vazio e tem um que tem um líquido. Aquele líquido é um conservante, é formol. Então, usa aquele com formol quando precisa de 3 amostras. Geralmente são 3 amostras naquele mesmo coletor, tá? E aí esse coletor pode ficar sem refrigeração até 7 dias. A 3 amostras pode ir colocando ali. E aí depois ser entregue ao laboratório aí no prazo de 7 dias, tá? Coleta de sangue. Assim, eu falei da coleta da urina e falei da coleta de fezes. A coleta de sangue, tá? Pode ser que o técnico de enfermagem colete? Pode. Mas na maioria das vezes é o pessoal do laboratório. A gente tem que ter atento a alguns preparos com relação principalmente à dieta, tá? Então, o exame de sangue é um dos principais meios de diagnóstico para diversas patologias e controle e tratamento de saúde. Então, quem tem indicação para coleta de sangue? Ou é para identificar alguma doença, por exemplo, o paciente está com uma febre, né? Então, realiza o exame para ver se realmente ele está com alguma infecção, ou se, porque se tiver com os leucócitos alterados, é bacteriana, se não tiver é viral, né? Saber que se o paciente está com anemia, tá? Ter sorologias para vários vírus. Então, tem uma enorme variedade de diagnósticas para exame de sangue. Então, muitas doenças são detectadas pelo exame de sangue, certo? Então, ele tem diversas indicações. Geralmente é coletado pela equipe de laboratório, mesmo que o paciente internado. Porém, a equipe de enfermagem deve estar atenta aos preparos para a realização dessa coleta, principalmente o jejum e o uso ou não de alguns medicamentos. Porque assim, o paciente, ele pode estar em uso de vários medicamentos. Para suspender ou não, depende da indicação médica, tá? Então, aqui algumas orientações gerais para a coleta de exame. Então, a coleta de sangue deve ser realizada preferencialmente com o paciente em jejum, de acordo com o exame a ser realizado. 4 horas para dosagem de prolactina, recomenda-se repouso de 30 minutos antes da coleta para quem fez exercícios físicos. 8 horas para dosagem de glicose, 12 horas para dosagem que incluam colesterol, triglicerídeos e lipodograma, são os exames todos de colesterol, e 6 horas para as demais coletas, tá? A gente tem um padrão de 8 horas, tá? 12 horas realmente se for para coleta se for colesterol, né?
Aí se for o colesterol, aí precisa de um tempo maior de... São 12 horas, né? Pequenas quantidades de água não alteram o jejum. Às vezes o paciente está com sede, pode beber um golinho de água, não vai ter problema nenhum. Suspensão de medicamentos fica a critério médico. A coleta da glicemia pós-prandial, porque o médico pode pedir glicemia pré-prandial, glicemia pós-prandial, tá? Que é em jejum e depois do de jejum. Então, este exame existe duas coletas de sangue. A primeira deve ser feita com o paciente em jejum de 8 horas. Após essa coleta, o paciente deve fazer uma refeição normal do seu dia a dia. Às vezes, em vez de fazer a refeição, o laboratório pede para ele tomar alguma solução com glicose e depois realiza novamente a dosagem da glicose. E em seu horário habitual, preferencialmente até meio-dia. 2 horas após a refeição, deve proceder-se a segunda coleta de sangue. Então, essa coleta pré e pós-prandial depende também da rotina do laboratório, tá? Porque às vezes colhe jejum e eles mesmo, como eu falei, eles mesmo dão uma tipo um suco, né? Bem um suco, né? Mais à base que tem glicose, bem enjoado, inclusive. Para o paciente ingerir, aí depois, 2 horas após essa ingestão, vai dosar a glicose novamente. É teste para diabetes, né? Para ver como é que o organismo reagiu aí à glicose. Se conseguiu diminuir em tempo hábil ou não. Para PSA, tá? Total e livre, que é esse exame aí para do homem, né? Para saber o câncer suspeita aí de câncer de próstata ou apenas controle. A coleta de sangue deve ser realizada com o paciente de jejum de 8 horas. A coleta só deve ser feita observando as seguintes instituições. Após a ejaculação, aguardar 48 horas, então tem que questionar o paciente, tá? Após exercícios pesados, aguardar 24 horas, que tudo pode dar alteração. Após ter andado de bicicleta, inclusive ergométrica, motocicleta ou cavalo, aguardar 48 horas. O paciente internado não vai ter muito disso, né? Mas é bom vocês saberem. Após toque retal, aguardar 72 horas, que tudo isso pode alterar o PSA, viu, gente? Após a biópsia de próstata, aguardar 4 semanas. Após massagem na próstata, aguardar 4 semanas. Após realizar ultrassom transretal, aguardar 7 dias. Então, tem essas orientações se o paciente for colher o PSA, tá? Que... como é que se diz? Que muitos pacientes, eles fazem o PSA já de rotina, né? Principalmente após os 40 anos. Então, aqui, gente, assim, para coleta de sangue, eu acho mais simples do que a gente funcionar a veia com gelco, tá? Porque basta a pontinha da agulha estar na veia e pronto. Porque a gente vai garrotear o bisel para cima. Isso quando tiver presencial, na prática, vocês vão ver isso direitinho. E aí coloca o bisel para cima e aí aspira o sangue, certo? A quantidade que vai ser aspirado de sangue vai depender do tipo de exame, tá ok? Não tem... 5 ml a 10, às vezes mais. Geralmente, no mínimo, 5 ml de sangue é aspirado. Às vezes menos. Depende do tipo de exame, né? Qual é o destino do exame? Qual é o objetivo do exame? E aí, vai definir quanto vai precisar. Temos também, gente, o exame de escarro. O exame de escarro, muito comum, principalmente para a detecção de tuberculose, tá? Vai precisar do quê? Da secreção, né, das vias respiratórias do paciente. Então, o paciente precisa ter secreção para colher. Então, o que acontece, muito erro, é porque às vezes só colhe saliva, mas precisa da secreção mesmo respiratória dele. Então, consiste a coleta da secreção do trato respiratório para a realização de exame
microbiológico, a fim de auxiliar o diagnóstico etiológico de patologias respiratórias. Etiologia, que significa a origem, da onde vem, né? Qual é identificar o patógeno, identificar a bactéria, o que está causando aí a infecção no paciente. A coleta pode ser por expectoração espontânea, né, se necessário. Então, o paciente ele pode expectorar, ele pode escarrar e conseguir escarrar espontaneamente. Quando o cliente não consegue expelir espontaneamente ou tem pouca secreção, é induzida por uma aspiração traqueal. Pode, alguns pacientes precisa da gente realizar a aspiração com a sonda, porque o paciente às vezes não consegue. Se o paciente acamado não consegue, a gente não vai conseguir fazer com que ele escarre dentro de um frasco. Então a gente vai precisar aspirar esse paciente. E aspirar é algo que o técnico de enfermagem pode fazer. Então é algo que eu vou, e não nessa aula, mas numa outra aula, vocês vão ter orientação de como aspirar o paciente. Paciente secretivo, qualquer um da equipe de enfermagem pode aspirar, tá? Quem aspira paciente? Enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, médico, qualquer um desses componentes da equipe pode aspirar o paciente, tá? Então, principalmente paciente entubado, paciente traqueostomizado, precisa sempre ser aspirado. Principalmente paciente traqueostomizado, gente. É um paciente que tem a necessidade enorme de ser aspirado. Então, gente, principalmente paciente traqueostomizado, ele produz muito muco, né? Por causa da traqueia, que fica aberta. Então, ele vai sempre necessitar ser aspirado, tá? Paciente entubado, ele já é bem aspirado. Paciente traqueostomizado é mais aspirado ainda. E aí depois vocês vão aprender direitinho como é que é realizada essa coleta. Então, como é que é realizado a coleta do paciente com expectoração espontânea? Então, orientar o paciente a todo o procedimento, identificar o frasco, né, com nome, registro, identificar direitinho, solicitar o paciente para ficar em posição de Fowler sentado no leito, de Fowler sentado 90 graus, semi-Fowler quando o paciente está em 45 graus, certo? Então, de Fowler sentadinho, retinho, semi-Fowler está com a cabeceira mais elevada, mas não chega a estar sentado. Coletar de preferência a primeira amostra da manhã, tá? Com o paciente em jejum, antes de se alimentar. Por que antes de se alimentar? Para não ter resto de alimento na coleta, né? Então, orientar o paciente, se necessário, auxiliar o cliente a realizar a higiene oral, enxaguando várias vezes a boca com água abundante para minimizar a contaminação com a flora bucal. Não utilizar pasta de dente ou qualquer antisséptico bucal. Então, para higienizar só com água. Abrir o frasco, tirando a tampa e colocar virada para cima. Em seguida, peça ao cliente para que tussa profundamente. A tosse é para expectorar, para realmente retirar a secreção diretamente no recipiente da amostra. Fechar bem o frasco imediatamente após a coleta e registrar tudo no prontuário, tá? Aqui a gente está mostrando como é o processo de aspiração, tá? Para a gente aspirar um paciente, sempre do menos contaminado para o mais contaminado. Vocês vão ouvir muito essa frase, menos contaminado do mais contaminado. Porque muitos procedimentos de enfermagem a gente segue sempre esse padrão. Qual seria do menos contaminado para o mais contaminado? Por exemplo, paciente vai aspirar, a aspiração é só nariz e boca. A gente começa com o nariz e com a mesma sonda a gente já pode aspirar a boca. Paciente está usando traqueostomia. A gente começa com a traqueostomia, depois vai nariz e depois vai a boca. Paciente está usando a intubação, né? Ele está entubado. Inicia pelo tubo, tá? E depois nariz e depois a boca,
certo? Então, sempre esse segmento do menos contaminado para o mais contaminado. Então, aqui, pacientes entubados e traqueostomizados, a coleta realizada com aspiração vias aéreas com a técnica asséptica sem contaminar. No caso aqui, se essa coleta for feita se essa aspiração for realizada para a coleta, a gente aspira, né? No hospital, geralmente, a gente corta um pedaço da sonda, porque a secreção fica dentro da sonda, né? Então, a gente corta um pedaço da sonda e coloca dentro do frasco coletor e manda para o laboratório. Então, é dessa forma que a gente colhe, né? Paciente traqueostomizado, entubado, ou paciente acamado, neurológico, paciente que não responde, paciente comatoso, né? Em coma. Então, essa secreção precisa ser coletada via sonda de aspiração, tá? Mas quando o paciente tem condições, a gente pede para ele escarrar. Coleta de orofaringe. O que é isso? É a coleta da garganta do paciente. Muitas vezes precisa realizar essa coleta porque assim, quando o paciente ele não responde ao antibiótico, o médico ele vai querer realizar uma pesquisa de qual bactéria que está causando essa infecção, tá? Porque, como eu falei para vocês, várias infecções têm um antibiótico padrão para infecção urinária, infecção respiratória, infecção na pele, né? Para cada tipo, tuberculose já tem um antibiótico específico, né? Então, mas às vezes o médico passou o antibiótico padrão, tá? De rotina, e o paciente não responde a esse tratamento. Então, quando não responde, possa ser que o paciente esteja com alguma bactéria muito resistente. Então, precisa realizar aí os exames para identificar qual é essa bactéria e aí sim poder definir qual é o antibiótico específico para tratar aquele tipo de bactéria, que vai combater aquele tipo de bactéria, tá? Então, essa coleta de orofaringe semelhante à que se faz de Covid, tá? Mas do Covid é no nariz. Essa é a orofaringe, é pela boca. Utiliza-se para avaliação da flora de pacientes imunocomprometidos, tá? Que estão com sua imunidade muito baixa, por conta que não está respondendo a algum tipo de antibiótico, ou a pesquisa de patógenos muito resistentes sobre a indicação da CCIH. Que às vezes a CCIH é Centro de Controle de Infecção Hospitalar. Tá? Então, por exemplo, em um hospital que está tendo muito tipo de infecções respiratórias, e aí quer identificar qual é a bactéria que está contaminando os pacientes. Aí pode ser feita a realização dessa coleta para identificação de algum patógeno aí, de alguma bactéria hospitalar que está contaminando os pacientes. Às vezes precisa identificar, né? E se está contaminando os pacientes, precisa realizar a coleta nos pacientes. Então, às vezes, essa coleta é necessária para identificar alguma bactéria aí que está contaminando os pacientes. A técnica: lavar as mãos, calçar luvas de procedimento, não precisa calçar luva estéril para realizar essa coleta. Jejum de no mínimo 2 horas, porque vai, né, coletar via oral, então não pode ter restos de alimento. Colher principalmente antes do desjejum, antes do paciente se alimentar, logicamente. E da higiene oral, não precisa a higiene oral, até para não ter vestígios de alguma solução bucal. Usando foco de luz para a gente visualizar bem a região que vai ser realizada a coleta. Um abaixador de língua para poder coletar no local correto. Introduzir o swab. O swab é aquele cotonetezinho, gente. A gente não vai mais chamar de cotonete, o nome é swab, tá? Diretamente na área da coleta, evitando colocar em outras partes, porque a gente quer saber a bactéria que está naquela região, na amígdala, vamos supor, né?
nas amígdalas. Então, tem que o suave só é para encostar naquela região. Com movimentos giratórios para poder, né, coletar bem a secreção, lavar as mãos, registrar no pontuário e encaminhar ao laboratório. Eu coloquei uma figura, tá, para vocês entenderem como é feita essa coleta, tá? Então aqui, ó, ele vem dentro de um frasco, esse suave, que parece um cotonete, mas é suave. Ele vem com uma solução, que é um meio de cultura, tá? Para que as bactérias cresçam ali, que depois vai ser colocado dentro de uma estufa. Esse tubo com esse meio de cultura e o cotonete com secreção vai ser colocado numa estufa depois. Eu vou explicar para vocês. Então vai chegar esse material aqui, ó, todo esterilizado, todo limpinho, para realizar a coleta orofaringe. Então o que a gente vai fazer? Vai pedir para o paciente abrir a boca, o abaixador de língua aqui, ó, e vai com movimentos giratórios encostar apenas na região que a gente quer saber, quer identificar qual é a bactéria que está contaminando essa região. Não é para encostar no céu da boca, nem na língua, é para ir diretamente aqui, ó, nessa região, no caso das amígdalas, certo? Colheu de um lado, colheu a secreção do outro, vai coletar com cuidado para não contaminar, vai colocar esse suave aqui dentro desse meio de cultura. Meio de cultura são nutrientes para a bactéria, isso que é meio de cultura. E aí vai colocar numa estufa. A estufa, ela tem uma temperatura próxima aí de uns 35, 36, 38 graus. É uma temperatura agradável, vamos dizer assim, para a bactéria, para ela se proliferar, para ela crescer. Então, depois de 2 dias, mais ou menos, irá crescer bactérias aqui, porque eu coloquei material contaminado de bactéria nesse meio de cultura, que são nutrientes para as bactérias. As bactérias vão se nutrir, vão se proliferar, vão crescer, e aí serão visíveis ao meio microscópio, tá? E aí que vai se fazer? Essa bactéria que vai crescer aqui após uns 2 dias, elas serão analisadas no microscópio e aí serão identificadas, tá? Dentro do laboratório, além de realizar a identificação dessas bactérias, eles podem realizar o antibiograma. O antibiograma vai testar antibióticos que combatem aquela bactéria. Então, é um teste que é feito, pega essas bactérias, né, e vão colocar em contato com alguns antibióticos. E vão analisar se o contato com esses determinados antibióticos combateu a bactéria morreu ou não. Então, quando há um resultado positivo, que essas bactérias morreram na presença dos antibióticos, tudo isso vai aparecer no antibiograma. Então, no resultado desses exames da cultura orofaringe com antibiograma, que vai aparecer, se der positivo, né? Vai dizer o nome da bactéria que foi identificado e quais os antibióticos que combatem aquela bactéria. Aí tudo facilita para o médico, né? Aí o médico já vai saber qual é o antibiótico que ele deve utilizar para combater aquela bactéria. Tá? Então, por isso que se faz cultura. Cultura, qualquer cultura, urocultura, hemocultura, né? Cultura de orofaringe, é tudo para identificar qual é o patógeno, qual é a bactéria, qual é o fungo, qual é a etiologia e qual é a origem, o que está causando essa infecção, tá? E aí, no caso do antibiograma, já vai determinar, já vai apontar qual é o antibiótico que vai tratar essa infecção, tá? Espero que vocês tenham compreendido sobre isso, tá ok, gente? Então, vocês vão anotar e daqui a pouco a gente vai estar debatendo isso em sala de aula, né? Online, tá? Um beijo para vocês.